Josh Allen viveu uma vida surpreendentemente tranquila em uma fazenda. E apesar de ser um atleta excepcional com um braço de foguete, ele foi ignorado por todos os programas universitários da Divisão 1 do país. Esta é a história de Josh Allen, de recrutado 100 estrelas, a superstar da NFL, e sua história começa em uma fazenda de algodão de 3.000 acres na pequena cidade de Fireball, na Califórnia. Josh Allen nasceu em 21 de maio de 1996, sendo o segundo de 4 filhos de Lavon e Joel Allen. Na pequena cidade natal de Fire, com apenas 8.600 habitantes, ele era apenas mais um na multidão. Mas sem essa formação, Josh não seria o jogador que é hoje. Acho que por isso Josh se tornou o jogador que é, pois não teve muitas distrações que ele teria tido vivendo em uma cidade maior ou numa grande cidade. Em 2017, ele disse à ESPN que o pai trabalhava duro para sustentar a família. Se eu for metade do homem que ele é, estarei bem neste mundo. Então, Allen seguiu o exemplo do pai. Isso incluía quear as malhas, escavando valas e movendo canos de irrigação. Não crescemos em um lugar onde podíamos simplesmente pegar nossas bicicletas e ir à casa de um amigo, como eu e meus irmãos. Tivemos que descobrir como nos divertir na fazenda. Ele também ajudava a mãe no restaurante da família. Filha de fazendeiro, mas como você pode ter adivinhado, Josh se mantinha ocupado com outros hobbies fora da vida na fazenda. Ele jogou todos os possíveis, incluindo futebol, basebol, basquete. Ele até nadava no verão e era excelente em todos os esportes que praticava. Ele liderou a equipe de basquete do Fireball High School em pontos e arremessava uma bola rápida de 90 milhas por hora, porque praticava vários esportes, estava ocupado com treinos e a fazenda. Ele não tinha tempo para participar em alto perfil para ganhar mais visibilidade. E não ajudou que a Fireball não fosse uma potência no futebol. Na verdade, a escola rival, Mendota, sempre os derrotava nas partidas. Mas tudo mudaria com a chegada de Josh Allen. E cresceu quando começou o ensino médio. Allen era listado como magro com 6 pés e 2 polegadas, 180 libras. E ele nem começou até o 3º ano. No entanto, nos últimos 2 anos, ele arrasou. No ano júnior, ele marcou 26 touchdowns, levando o time a um recorde de 7-3, e venceram o rival Mendota pela primeira vez em mais de 10 anos. No último ano, Allen foi ainda mais impressionante, com 33 touchdowns e apenas 5 interceptações, com o melhor recorde da história da escola. Ele encerrou sua carreira no ensino médio com 5.200 jardas e 59 touchdowns. Na verdade, Allen é o único jogador da história da Fireball High School a ter o número aposentado. E revertir totalmente o desempenho de um programa de ensino médio, historicamente terrível, deve ter peso no recrutamento universitário. Certo? Não. Em absoluto. Como a concorrência era fraca, Allen não recebeu nenhuma oferta da Divisão 1. Mesmo com sua excelente carreira no ensino médio, ele recebeu uma vaga de walk-on na San Diego State. Isso, no entanto, não garantia que ele receberia tempo de jogo. Mesmo como recruta de 0 estrelas, ele ainda afirmava com confiança: não vou parar até chegar à NFL. Agora, Josh Allen poderia ter parado de jogar futebol na hora. Mas um homem chamado Ernie Rodrigues manteve Allen no campo. Ele era o coordenador ofensivo na Ridley College e foi o único treinador que realmente acreditou nas habilidades de Allen no campo de futebol. Ele viu algo no astro da Fireball High School, além de sua classificação entre os 4 melhores em produção diversificada de cultivo no país. Josh enfrentou o Juco Ridley College, a 1 hora de distância de Fireball, mas mesmo o colegiado começou difícil. Allen começou sua carreira na JC como reserva nos primeiros 3 jogos e após crescer 2 centímetros, agora com 6'5", libras. Ele teve sua chance e brilhou em seu primeiro jogo universitário. Ele correu para 4 touchdowns e, em apenas 10 jogos, acumulou 2.055 jardas e 26 touchdowns. Essa temporada entrou para os livros de recordes, pois a equipe marcou em média 452,2 jardas por jogo. E foi a 9ª melhor ofensiva JUCU de toda a Califórnia. Allen contribuiu significativamente para isso, pois Ridley acumulou 285,3 jardas de passe e 39,4 pontos por jogo, ficando em 10º no estado. Este sucesso motivou Allen ainda mais a jogar futebol da Divisão 1. Ele estava pronto, mas ninguém ligava. Então ele teve que agir sozinho. Allen enviou e-mails para todas as faculdades possíveis do país de Alabama a Washington. Ele manteve a esperança, suas mensagens eram assim, até me vinculando seus de futebol. Agora, ele era ainda maior. Ainda com 6'5", mas agora pesando 238 libras. No entanto, apenas 2 universidades responderam com ofertas: Espanha, Michigan e Wyoming. E aqui é onde ficou estranho, porque Wyoming havia observado o Ridley College por um dos companheiros de equipe de Allen. Eles só ofereceram uma bolsa a Allen quando souberam que perderam outro prospecto desejado, Eric Dundee, que foi para Syracuse. Então, a Eastern Michigan revogou a oferta após Allen visitar o Wyoming. Mas tudo bem, pois o treinador do Wyoming, Craig Bull, foi o único treinador da FBS em todo o processo.
nação que veio visitar Josh Allen diretamente na Califórnia. Apenas disse ao pai que visitamos todo o país e só queremos um quarterback, que é o seu filho. Ele será o rosto do nosso programa. Ainda assim, Allen mantinha esperança pelo seu time favorito de infância, Fresno State, o time pelo qual sonhou jogar desde os 8 anos. Mas a Fresno State optou por outra escolha. Depois de receberem o compromisso do menor Chasing, Virgil Allen 175 libras, Allen enviou um e-mail com as medidas de 6'1" e 170 libras, e eles responderam sim. Conseguimos o nosso cara, boa sorte. Então, Allen foi para o Wyoming com ainda mais raiva. Mas isso marcou o início de um capítulo ainda mais desafiador de sua carreira de futebol em 2015. Josh começou sua carreira no Wyoming como reserva de Cameron Kaufman, transferência de graduação da Indiana, mas não demorou para Allen ter sua chance, pois no jogo de abertura de 2015, Kaufman lesionou o joelho. Então Josh começou o segundo jogo da temporada, ironicamente, contra a equipe que o rejeitou, Eastern Michigan. Mas no primeiro quarto, uma corrida de 24 jardas se transformou em um desastre. A clavícula de Allen se partiu em 7 pedaços, terminando sua temporada de 2015 como redshirt médico após apenas 13 jogadas. Entretanto, esse tempo extra ajudou, pois ele usou para estudar o playbook e se tornar mais rápido e forte. Mas a parte mental do jogo é sempre o fator mais importante. É por isso que este vídeo é apresentado por BetterHelp. E durante a temporada de futebol, é fácil esquecer o que realmente importa, você mesmo. Também nos preocupam se nossa equipe ganhará esta semana e qual jogador escolher para o Fantasy Football. Ou talvez você seja apenas um fã dos Jets, e por isso me desculpe. Mas não há melhor maneira de cuidar de si do que com terapia. A terapia pode trazer muitos benefícios à sua vida, como saúde mental melhorada, melhor autoconhecimento e estratégias de enfrentamento para os desafios da vida, como a sua equipe perder uma vantagem no último quarto. Também é ótimo para fortalecer relacionamentos, pois todos temos aquele amigo que não para de falar que o time deles é o melhor. Então, se terapia parece algo bom para você, experimente o BetterHelp. É totalmente online e prático, flexível e adequado ao seu horário. Basta preencher um breve questionário para ser emparelhado com um terapeuta licenciado. E você pode mudar de terapeuta a qualquer momento sem custo extra. Então, deixe a gratidão fluir com melhor ajuda. Visite BetterHelp com Blitz hoje e ganhe 10% de desconto no primeiro mês. Isso é melhor ajuda. HI. Alt o Rudot Compare Blitz. Em 2016, Allen foi o titular dos Cowboys no primeiro dia e foi nessa temporada que chamou a atenção do futebol universitário. Isso incluiu uma das maiores vitórias da história de Wyoming, vencendo o Boise State, no terceiro colocado, por 30-28. 28 no início da temporada, com 2 vitórias contra times do top 25. Os Cowboys marcaram 35,9 pontos por jogo. Bom para o segundo lugar no Mountain West e 25º na nação inteira. Allen arremessou para 3.203 jardas e 36 touchdowns. 28 passes, 7 corridas e um touchdown de recepção. No entanto, nem tudo foi ótimo. Ele também lançou 15 interceptações e completou apenas 56% de seus passes naquele ano. Mas não importou, porque o Wyoming ganhou o título da temporada regular da Mountain West e enfrentou o San Diego, o State, na final da conferência, saindo 27-24. Essa temporada foi um grande marco para Josh, tão grande que ele até pensou em dar o próximo grande passo para a NFL. Ele conversou com várias pessoas para tomar uma decisão. Isso incluiu o treinador Craig Bohl e até Carson Wentz. Mas Bohl o convenceu dizendo: "Você quer ser draftado ou quer uma carreira?" Então, Josh permaneceu com os Cowboys com um novo propósito. Aquele propósito era apenas se preparar para o futuro na NFL. Em 2017, muitos, incluindo Adam Schefter, afirmaram que Josh Allen seria a primeira escolha do draft da NFL no ano seguinte. Mas não começou como você esperava. Com uma jovem equipe que perdeu 4 jogadores de conferência para a NFL. Os Cowboys perderam 2 dos primeiros 3 jogos. Lembre-se, as derrotas foram para potências da FBS, Iowa e Oregon. E Allen não estava bem. Ele começou a temporada com 7 touchdowns e 6 interceptações. Ele também foi limitado a menos de 100 jardas de passe em 2 jogos consecutivos contra Oregon e Hawaii. Mas a temporada melhorou. Ele terminou a temporada com 10 touchdowns a mais e 0 interceptações. Wyoming terminou 8-5 e Allen foi convidado para a academia de passagem Manning em junho. Ainda assim, havia muitas dúvidas em torno de Josh antes de ele entrar na NFL. Muitos achavam que Allen era muito cru e impreciso para durar na liga. Ele comparou a todos de John Elway a Jamarcus Russell. Os argumentos se acumularam imprecisos. O que me importa é a sua imprecisão. Ele completou 56% de seus passes, o que não é muito bom. Não se destacou contra boas equipes, arremessando a 70 milhas por hora.
Não importa quantas vezes ele precisará de um conjunto para arremessar a bola 90 jardas. Ele pode lançar um Hail Mary por ano, mas isso não me importa. E uma classe de quarterbacks, lotada em 2018, dificultou a colocação de Allen. Mas se analisarmos o perfil de draft de 2018 dele, muitos poderiam argumentar que acertaram em cheio. Escolha da primeira rodada, pontuação de prospectos 64 e previsão de ser um bom titular em 2 anos. Então, como foram os primeiros 2 anos? Os Buffalo Bills draftaram Allen com a 7ª escolha geral. Eles trocaram do 12 para pegá-lo, pois tiveram uma experiência instável com Tyrod Taylor de 2015 a 2017. Entretanto, Allen não foi nomeado titular no início de sua temporada de novato, mas não demorou muito para que ele fosse escalado durante o jogo de abertura contra Baltimore. Então, o titular Nathan Peterman teve uma classificação de passe de 0 com 5 interceptações na primeira metade. Então, Allen foi chamado para assumir em sua primeira ação na NFL em 9 de setembro de 2018. Allen teve 74 jardas de passe, mas perderam 47-3. Na semana seguinte, ele foi convocado para começar. Na temporada de estreia de Allen em 2018, ele foi 5-6 como titular, igualando o recorde. Allen mostrou flashes de grande jogo, mas também decisões horríveis. Ele terminou 2018 com mais interceptações do que touchdowns passados, mas também teve 8 TS corridos. Para analistas, isso foi quase exato nas previsões. Flashes de grandeza, mais inconsistente e um quarterback em desenvolvimento. Os Bills não fizeram os playoffs e terminaram a temporada de Allen com 6-10, pior que em 2017. Então, a próxima temporada só poderia ser melhor. Bills só melhorar esse teu ano vago, 6. Allen avançou enormemente. E os números comprovam: 3.089 jardas aéreas, 20 touchdowns. 9 TDs correndo, e apenas 9 interceptações, com uma melhora de 6% na porcentagem de acertos. Mas a parte mais importante, os Bills chegaram aos playoffs. Eles enfrentaram os Texanos na rodada de wildcard, mas uma batalha de ida e volta resultou em uma épica derrota no overtime, mesmo começando com 16 pontos de vantagem. 0 e Allen lançando 264 jardas. Lembre-se do perfil do draft de 2018. Ele se tornou um bom titular em 2 anos. Isso era apenas o começo, pois Josh Allen não só começou a entender o jogo da NFL em 2 anos. Ele estava prestes a dar o maior salto de sua jovem carreira. O ano de 2020 trouxe muitas expectativas. Não só a atuação nos playoffs contra Houston trouxe esperança. Os Bills também adquiriram Stefon Diggs dos Vikings como um playmaker para ajudar Allen. Ao antecipar minha vinda aqui, sabia que Josh Allen era um bom quarterback? E 2020 começou forte. O primeiro jogo do ano contra os Jets, Allen teve sua primeira partida com 300 jardas de passe. Ele alcançou 312 jardas e 2 touchdowns de passe, com tudo corrido e 72% de aproveitamento. E os Bills venceram por 27-17. Depois, só melhorou na semana seguinte. Allen arremessou para 417 jardas e 4 touchdowns contra Miami. E a forma como ele fez foi ainda mais impressionante, com essa passagem de 46 jardas para vencer no quarto quarto. Na semana seguinte, ele teve seu terceiro jogo seguido com mais de 300 jardas de passe contra os Rams, além de mais 4 touchdowns. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NFL a ter mais de um jogo de 400 jardas e 3 touchdowns sem interceptação em uma temporada. Isso foi apenas no meio do ano. Os Bills também se tornaram um dos melhores times da NFL, encerrando a temporada regular com 13 vitórias e 3 derrotas, além de terem conquistado o título da AFC East, sua primeira desde 1995, e Allen foi fundamental para isso. Ele terminou a temporada regular com 4.544 jardas de passe. Um recorde de temporada única dos Bills e 37 touchdowns de passe contra apenas 10 interceptações. Ele também marcou 8 touchdowns corridos e, com seu desempenho excepcional, tornou-se um nome familiar. Ele não só se tornou e Pro All-Pro. Ele também foi vice-campeão em votações de MVP e integrou a segunda equipe All-Pro. Em 2020, os Bills tiveram mais sucesso em décadas, pela primeira vez desde 1993. Chegaram à final da AFC após vencerem Indianapolis e Baltimore nas fases eliminatórias. A final da AFC de 2020 foi dura contra os Chiefs. A defesa de Kansas City sufocou, incluindo a interceptação tardia de Allen para selar a vitória. Foi a primeira interceptação de zona vermelha da carreira de Allen. Apesar da decepcionante derrota, o time venceu a temporada. Esta foi a única interceptação de Allen nas playoffs, e ele aumentou sua porcentagem de acertos em 12% em relação à temporada anterior. Ele também se tornou o primeiro jogador dos Bills a ganhar o prêmio de jogador ofensivo da AFC na semana pelo menos 3 vezes em uma temporada, conseguindo isso 4 vezes. Agora estava claro que os Bills encontraram o rosto de sua franquia, então precisavam garantir que ele estivesse lá a longo prazo. Em 6 de agosto de 2021, Allen assinou um contrato de 6 anos, contrato de $258 milhões com os Bills. Então, tornando-o o segundo jogador mais bem pago da NFL, com $43 milhões dos Estados Unidos por ano, e incluiu uma garantia recorde de $150 milhões. Este dinheiro foi
foi concedido, mas preciso ir lá e... Agora que o dinheiro estava disponível, era hora de Josh provar o valor. Bills tomou a decisão certa, levando-os ao próximo nível. Em 2021, ele jogou como superestrela na segunda semana. Contra o Miami, ele passou 10.000 jardas em sua carreira. Na semana 5, em Kansas City, ele ultrapassou Jim Kelly para o maior número de touchdowns. Passa na história de Bill nas primeiras 4 temporadas, 82 contra 81 de Kelly. Ainda restavam 11 semanas da quarta temporada, mesmo terminando a regular. Temporada 11-6, os Bills venceram o segundo consecutivo. FIC. No título da East, Allen teve 4.407 jardas de passe, 36 touchdowns passados e 409 completos, um recorde de carreira. Acompanhamentos. E eles enfrentariam um conhecido adversário. Primeiro, as contas, jogou o primeiro jogo ofensivo perfeito contra os Patriotas. Enquanto New England, na rodada de Wild Card, 47-17 com touchdown em toda posse ofensiva, e Allen marcou 5 touchdowns. Passeios. Isso os levou a outro encontro com Kansas City na rodada divisional, e o jogo foi instantâneo. Clássico, a batalha de ida e volta acabou. A regulamentação terminou com um drive de gol de campo de 13 segundos pelos Chiefs, levando ao tempo extra. Mas aqui é onde surgiu a polêmica, porque Kansas City venceu o sorteio de moeda e imediatamente marcou a vitória. 42-36. É cortado por Kelsey, touchdown, e Josh Allen nunca tocou na bola. Josh Allen foi incrível, perderam, mas não mereciam. Isso levou à introdução de uma nova regra. E, na pós-temporada de 2023, adequadamente denominado o Josh Allen Regras, dando à segunda equipe a chance de empatar caso a primeira equipe marque. Mesmo assim, controversial, fim de uma temporada, Allen, ele estabeleceu a maior pontuação de passe em uma única temporada em 2021, com 1.490. Então, agora a questão é, pode Josh Allen melhorar ainda mais as respostas? Sim, porque em 2022 ele continuou quebrando recordes. E Allen liderou a liga em jardas aéreas, totagens com de touchdown da história franquia, para o receber Jack Gordon, mas jogo passado no Bills, tentou história com um passe de touchdown de 98 jardas para o jogo. Davis arremessando contra o vento, bem no campo. Meu Deus! Que fez parte de um desempenho de 424 jardas e 4 touchdowns. Performance contra os Steelers. Os Bills terminaram a temporada seu rei Jay Ears, vencendo sua terceira via, título de divisão. Allen terminou a temporada com 4.283 jardas de passe, 35 passes para touchdown e 7 corridas para touchdown. E depois da emocionante, depois da Ison Match, a emergência na semana 17, Buffalo tinha toda a motivação que precisavam para os playoffs. Josh Allen continuou a se destacar. Os Bills venceram Miami no jogo de Wild Card 31 com 352 jardas e 3 touchdowns de Allen, mas depois uma partida de chuvas gordas. Visual, confronto com a Cincinnati acabou com os sonhos de Super Bowl do time. Agora a narrativa sobre Josh Allen. A questão era se ele conseguiria superar a barreira nos playoffs. Se Josh Allen jogar assim, esta equipe não pode ganhar um campeonato. Felizmente, o negativo, vibrações carregadas, para o início da temporada de 2023. Eles não só perderam na primeira semana para os Jets, com Zach Wilson substituindo Aaron Rodgers, que sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, mas Allen também arremessou 3, mas Allen foi poder estudar o navio, terminando forçado com 4.306 passes. Yards, 29 passes para touchdown e 15 corridas para touchdown. Recorde de um quarterback. Ele quebrou o recorde de Kyler Murray com mais jogos em uma temporada com touchdown, tanto de passe quanto correndo, com 11. Allen tornou-se o único jogador na história da NFL a ter 4 temporadas consecutivas com mais de 40 touchdowns. E ajudou o Buffalo a amarrar um fardo de Chase, recorde mais consecutivo. Títulos da AFC com 4, algo que não faziam desde 1991. Mas tudo isso não importava sem o playoff. Sucesso e as contas. Os fãs começaram a ficar impacientes. Então, Allen começou a campanha de playoffs com uma atuação espetacular. Eles são contra os Steelers na primeira rodada, incluindo este lance de 52 jardas. Todas as rotas na AFC levam a um time. Os Kansas City Chiefs e Patrick Mahomes. Mahomes com os Bills. O time enfrentaria o Divisional Round em casa, pela primeira vez na carreira de Allen. Apesar de Josh ter marcado todos os 3 touchdowns do Buffalo, perderam na rodada divisional pela terceira temporada consecutiva. É chato. Perdeu? Sucks. E depois disso, muitos acreditaram que o campeonato daqueles... A janela foi oficialmente fechada, e a temporada de 2024 apenas aumentou o ruído. A saída de vários paycost-shave dos Bills ao longo dos anos, notadamente para Diggs, marcou uma nova era em Buffalo. Uma coisa permanece a mesma. Josh Allen